Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Amados irmãos e irmãs, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus seja com todos vocês. Uma igreja feita de tijolo. Por que uma igreja feita de tijolo e o que significa uma igreja feita de tijolo? Por favor, acompanhem comigo Mateus 24, 45, para que a gente possa entender, em primeiro lugar, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Esse é um texto bíblico que tem que estar cravado na nossa mente constantemente. É isso que mostra a diferença entre nós, da verdade presente, e qualquer outro povo que Deus tenha na face da terra. Deus tem suas pessoas, Deus tem seus mensageiros, mas Deus nos chamou para uma missão especial. A nossa missão é dar o sustento ao seu tempo. E o que é dar o sustento ao seu tempo? Dar o sustento ao seu tempo só pode ser dado por aqueles que, como diz Apocalipse 19, 10, né, tem o testemunho de Jesus, e o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito de profecia é que consegue fazer com que você consiga ver os sinais dos tempos e entender exatamente qual é a mensagem que deve ser dada no tempo em que vivemos. Então, tudo que nós fazemos hoje, tudo que nós ensinamos hoje, deve estar linkado com esta premissa, né? De dar sempre o sustento ao seu tempo. Lembre-se que Mateus 24, 46 vai dizer: bem-aventurado aquele que, quando o Senhor vier, o achar servindo assim. Então, o bem-aventurado é aquele que está servindo a igreja, é aquele que está servindo as pessoas, é aquele que está pregando a verdade presente. O sustento no tempo certo, né? E o sustento no tempo certo é, pura e simplesmente, tomar a Bíblia naquilo que ela ensina, mas, acima de tudo, trazer para os nossos dias os ensinos que os profetas nos deixaram, né? Ora, irmãos, não quero que ignoreis, diz Paulo, irmãos, não quero que vocês ignorem isso, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram de uma mesma comida espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, né? Ok, porém, ora, e isso é o foco, ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, Paulo apresenta, por exemplo, todo aquele caminho traçado, desde que eles saíram do Egito, foram batizados na água, etc, 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 mas aí ele vai dizer, mas tudo isso veio como figura e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Tudo aquilo era uma figura para o nosso tempo. A saída do Egito era uma figura da nossa saída de Babilônia, né? O batismo lá naquele mar era uma figura do nosso batismo. A luz que foi dada para Moisés do santuário, Moisés constrói um santuário, era a luz para a nossa construção deste santuário, que é o templo do Espírito Santo. Constrói um santuário e obterei, vós sois o templo do Espírito Santo. Tudo aquilo era uma figura para nós. Então, as lições que nós vemos, por exemplo, de Daniel, de Apocalipse, de Oséias, de Amós, de Zacarias e de Ezequiel, que vamos tratar hoje, é para nós, é para o nosso tempo. É isso que precisa ser entendido. Se vocês observarem, vocês vão ver que as igrejas hoje erram muito por conta disso. Pega-se uma história e fixa-se na história.
nós precisamos ir além da história. Nós precisamos pegar aquela história como uma figura e trazê-la para a aplicação para os nossos dias, porque para nós é que foi escrito tudo aquilo, certo? E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Então Ezequiel passa a ter uma visão aqui, e a visão que ele vai ter vai mostrar para ele coisas que estão no futuro, e será mostrado para ele basicamente duas coisas: a destruição de Jerusalém por conta da sua apostasia. Mas, por favor, tenham em mente sempre o seguinte: a destruição de Jerusalém pela apostasia daquele povo era um exemplo da destruição do fim do mundo, como Jesus colocou. Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando Jesus disse, né, não ficará aqui pedra sobre pedra, falando do templo de Jerusalém. Entender a relação existente entre a destruição do templo de Jerusalém e o fim do mundo é importantíssimo se nós queremos ter a verdade presente, né, na luz daquilo que nos foi dado, né? Ezequiel 1:4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. A primeira coisa que ele vê, né, entre o que ele vê, um vento tempestuoso vindo do norte. E vento, nós sabemos, né, é símbolo do Espírito de Deus, é símbolo também de contendas, mas nesse caso aqui, é símbolo do Espírito de Deus. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, com mais clareza, mas o que ele vê? Lembre-se sempre, né? O que está sendo mostrado não é exatamente o que você tem que entender. Você tem que entender espiritualmente o que está sendo dado na visão ali para ele, né? Então, esse vento tempestuoso vinha do norte. Daniel 11:44, fazendo um pequeno link já, não esqueçam que eles, de certa forma, foram conterrâneos, né? Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e estipar a muitos. Quando nós vemos, por exemplo, esse vento tempestuoso que vem do Norte, nós vamos ver que Deus vai dar uma visão para ele, como vamos seguir, né? E o link que quero mostrar para os irmãos no primeiro momento é que esta apresentação que vai ser dada a ele vai mostrar uma pregação de poder que será dada, vai mostrar o poder que será dado a ele, vai mostrar o espírito que será dado a Ezequiel, mas isso é uma simbologia para aqueles que também receberão esse espírito, como vamos ver um pouquinho mais à frente, né? Num primeiro momento, lembre-se, né, o vento tempestuoso vinha do norte, e nós temos um link com Daniel mostrando que será, obviamente, esses rumores do Oriente e do Norte é a pregação que espantarão o chifre pequeno, ou seja, né, é o poder do povo de Deus, finalmente, por isso esse vento tempestuoso, né, o Espírito de Deus com poder que vem do Norte, certo? Ezequiel 1:10, aí é mostrado para Ezequiel, né, 4 animais, e prestem atenção em alguns detalhes, né? A semelhança dos seus rostos era como? Rosto de homem. Do lado direito, todos os 4 tinham o rosto de leão. Do lado esquerdo, todos os 4 tinham o rosto de boi. E também tinham o rosto de águia. Então, é mostrado para eles, é mostrado para Ezequiel, anjos. Esses anjos, né? Antes um vento tempestuoso, esses anjos vêm com poder. E eles têm rosto de homem, leão, boi e águia. Há uma razão para isso que nós vamos ver, né? Apocalipse 4, 7 e 8, veja, fazendo o link com o tempo do fim sempre, para a gente entender que essa visão que foi dada para Ezequiel é uma visão para o tempo do fim, para a gente não ficar preso, imaginar que aquilo era algo da história só. Veja que esse animal vai reaparecer em Apocalipse 4, onde nós já temos em Apocalipse 4, né, para aqueles que leem, aquela porta aberta que só abriu, como nós sabemos, profeticamente no período indicado, né? O primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo semelhante ao bezerro, aqui é o boi, né? O boi, nesse caso aqui, apresentado como o bezerro mais novo. Tinha o terceiro animal, o rosto como de homem, o quarto animal era semelhante a uma águia voando, né? Já vamos, devagarinho, entender o que isso quer dizer. Aí, nós vamos ver, por exemplo, aqui, cada qual andava para diante de si. Para onde o espírito havia de ir, iam. Ou seja, aqui está mostrando claramente que estes animais, eles seguem o espírito. Ou seja, eles são obedientes. Este
por assim dizer. Eles representam mensageiros que são extremamente obedientes. Não se viravam quando andavam. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem, por exemplo, imagine que você tem um anjo de frente para você, um anjo virado para a tua esquerda, um anjo virado para a tua direita e um anjo de costas para você. Você está vendo eles num quadrado. O anjo, do jeito que ele está aqui, ele vai para lá, ele não faz curva, ele não faz nenhuma curva. Ele vai para lá, quando tem que ir para lá, é o de cá que assume e simplesmente é como se você fizesse isso, entende? Você não tem curva. Diz, não se viravam quando andavam. Nós, quando andamos, nos viramos para andar, né? Eles não, é reto. Aqui, o que vai para frente, e quando tem que virar, esse aqui assume esse lado, por isso é como um relâmpago. É como se você não tivesse curva em grau nenhum. Ele simplesmente, do jeito que ele está indo a 1000 por hora, falando de forma fictícia, né? 1000 por hora para cá, ele consegue ir a 1000 por hora para lá, sem se perder absolutamente, né? E o que quer dizer se não se viravam quando andavam espiritualmente? Josué 1,7. Isso mostra que eles têm uma linha de procedimento espiritual muito, muito simples e muito concisa. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Por isso eles não se desviam, eles não se viram. Ou seja, é como se disséssemos, esses mensageiros, eles têm uma linha reta, uma linha onde eles não se desviam, não se apostatam, não vão nem para a direita, ou seja, não vão além do que devem ir, e nem vão para a esquerda. Por exemplo, os fariseus iam muito para a direita, né? Era para guardar o sábado, eles já diziam que não podia dar X número de passos no sábado. Isso é um desvio para a direita. Aqui está mostrando que estes mensageiros aqui, certo? Esses mensageiros, eles de fato são retos, muito retos. Não há desvio naquilo que ensinam, não há desvio na sua forma de proceder, são de fato irrepreensíveis, poderíamos dizer de certa forma, né? Olha só, para onde o Espírito queria ir, eles iam. Lembrem, por exemplo, de Sansão. De Sansão é dito que de quando em quando ele era movido pelo Espírito. Esses não. Eles não são de quando em quando, eles são constantemente dirigidos pelo Espírito. Ou seja, esse é um exemplo de como nós devemos ser. Esses mensageiros vêm e eles vão, por assim dizer, esse espírito que está nesses mensageiros será transmitido aos mensageiros de Deus. Vai ser transmitido a Ezequiel e vai ser transmitido a todos aqueles que aceitarem a mensagem, como nós vamos verificar aqui, né? Para onde o espírito queria ir, eles iam. Para onde o espírito tinha de ir. As rodas se elevavam de frente deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Então, o espírito do ser vivente está nesta, por assim dizer, maquinaria que ele vê. Está neste sistema de Deus, onde os mensageiros se encontram. Então, o que a gente vai encontrar até aqui é que o espírito do ser vivente, o espírito do Deus vivo está ali, certo? E isso, obviamente, tem tudo a ver com a mensagem que deve ser dada. É necessário que se receba este espírito aí. Não só o espírito reto, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, não só um espírito que realmente anda e anda de forma veloz, mas também um espírito, como nós vamos ver, que tem as características de homem, de águia, de boi e de leão. E vamos ver por quê, né? Tudo isso será dado através deste espírito que vai ser dado a Ezequiel e que será dado àqueles que recebem esta missão que Ezequiel recebeu. Claro, nós somos convidados, aceitar ou não, o estudo vai dizer, né? Andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto, como o estrépito de um exército, parando eles, abaixavam as asas. Ezequiel 1:24. Vejam o link com Apocalipse 14 agora. Ouviu uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpista. A voz do grande trovão é a voz do Onipotente. Lembre-se que a voz do Pai é a voz como de trovão. A voz do Filho é a voz como a voz de muitas águas, né? Por quê? Porque é o Filho quem transmite a voz do Pai. É o Filho quem realmente, né, eleva e fala realmente, né? Ou seja,
Havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou pelo Filho. Então, a voz que você ouve é a voz de muitas águas, que é exatamente a voz que deve atingir todas as nações. Porém, nós vamos encontrar um detalhe primário aqui, que não pode ser perdido. Aqui nós temos um link com Apocalipse 14, e lembre-se que Apocalipse 14 fala das 3 mensagens angélicas, fala daqueles 4 anjos que vão pregar lá. Eles estão linkados, né? Por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia pedra de safira. Ezequiel 1:26, né? Quando você falar em trono, imediatamente tem que vir à tua mente Daniel e Apocalipse. A Bíblia falou de trono ligado à visão de Deus, é juízo. Não se engane com isso nunca, né? Foram postos tronos, Daniel 7, e assentou-se o juízo, ok? Então, aqui nós já temos um juízo sendo estabelecido, sendo mostrado aqui. Claro, alguém poderia dizer, não, mas é o carro do filho. Então, obviamente, tem o trono, porque ele se senta. Sim, mas nada passa por acaso na Bíblia. Aqui o trono que parecia pedra de safira. A safira é a cor azul. Há uma razão para que o trono se apresente azul aqui, quando o trono do Pai se apresenta branco, como nós sabemos. Aqui, o trono é de safira, o trono do filho, e há uma razão para isso. Safira. Fala aos filhos de Israel, nas franjas das bordas põe um cordão de azul, para que vendas vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Então, há 2 razões pelas quais o trono é de safira aqui. Número 1, justiça e juízo são a base do teu trono. Salmos 89:14. A base do trono de Deus, a base do juízo de Deus se estabelece pelos mandamentos da lei de Deus. Todos os teus mandamentos são justiça, é o que diz a palavra de Deus. Então, né, pelos mandamentos da lei de Deus é que o juízo se estabelece e o trono de Deus é mantido. Ou seja, né, pelas leis que o Senhor criou. Assim, obviamente, né, o soberano se assenta e todo homem será julgado pela lei de Deus, né? Então, não é difícil entender por que o trono aqui se apresenta como cor de safira, mostrando exatamente, quando você vê o azul, se lembre dos mandamentos do Senhor. Olhou o trono azul, lembre-se dos mandamentos do Senhor, né? É isso que a cor azul significa biblicamente, né? E aí, disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito. Agora, Ezequiel vai receber o Espírito, o mesmo Espírito que fez com que aqueles animais, entre aspas, tivessem as características do leão, do boi, da águia e de homem, e também que fez com que eles andassem de forma reta, não se desviassem nem para a direita, nem pela esquerda. Ezequiel agora vai receber esse Espírito, né? E, obviamente, para isso, é o que o Senhor diria para nós hoje também. Filho, põe-te em pé e eu vou falar contigo. Você vai me ouvir, filho? Sim, pai, eu ouço. Fala, pai, eu te ouço. Então eu vou colocar em mim, em ti, o meu espírito. Esse espírito é o espírito especificamente para uma mensagem que é dada. Obviamente que esse espírito não é retirado, mas nós vamos ver, e lembre-se, por favor, sempre, Ezequiel, Daniel, Elias, João Batista, todos eles têm uma mensagem e nós temos que nos levantar no espírito desses homens santos que foram chamados por Deus. Quando dizemos homens santos, obviamente, homens que foram santificados pela palavra de Deus, né? Então, aqui agora nós vamos encontrar, e disse, filho do homem, para quem é a mensagem agora? É prestar bem atenção. Eu te envio aos filhos de Israel. Esta é uma mensagem, na época, para o povo da Jerusalém física que estava lá, e para os dias de hoje, o povo escolhido naquela época, e para os dias de hoje, a igreja escolhida de Deus, uma igreja que foi fruto de uma profecia, uma igreja que resultou do chamado de Deus, mas que, como diz o texto, se rebelou contra Deus. Então, nós estamos falando de forma direta para, número 1, para aquele povo, quando Cristo estava ali, mostrando para eles que eles estavam em rebeldia contra Deus, o tempo todo crucificaram finalmente o Filho de Deus, e para a igreja de hoje, que foi a igreja chamada por Deus, mas preferiu abandonar os mandamentos da lei de Deus e se rebelar contra Deus. Isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco.
E tu, ó filho do homem, não os temas, não temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, pecadores inveterados, que não querem saber das coisas de Deus, e ainda que tu habite entre escorpiões, vão nos picar, vão nos machucar, vão nos perseguir, vão nos expulsar das igrejas, vão fazer o que imaginam que podem e o que não podem, mas diz, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Veja, aqui o Senhor não está dizendo que é uma ou duas pessoas, ele está dizendo que é uma casa rebelde, ou seja, é a instituição aqui. A instituição se rebelou contra Deus, a instituição através de toda a sua liderança. Existem exceções? Sim, existem. O próprio Elias disse, Senhor, eu fiquei sozinho. Não, eu tenho 7.000. Mas a liderança, a casa realmente está rebelada contra o Senhor, certo? Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O Senhor está deixando claro aqui, não é só agora pecado. Não é só, não, mas veja, porque nós ouvimos muito isso. Não, mas a igreja é defeituosa, a igreja tem problema, o homem é falho. Não, falhos todos somos, mas não podemos ser rebeldes, certo? Falhos somos. Nós dizemos, Senhor, perdoa-me, eu errei, eu pequei, eu falhei contra a tua lei, me perdoe, mas não podemos ser rebeldes. A rebeldia é considerada o pecado da mão alçada, que a Bíblia chama o pecado da mão levantada, como aquele homem que foi dito claramente que no sábado não se deveria pegar lenha e não se deveria fazer fogo. E a Bíblia diz, ele foi diante de todo o acampamento, pecado da mão alçada. É aquele que diz, eu estou aqui, vocês estão me vendo, aqui, Deus não falou que não é para pegar, vocês vão ver se eu não vou pegar. Vou pegar sim, olha aqui. Esse é o pecado da rebeldia. É quando a pessoa sabe que não é para fazer, mas ela escolhe fazer. Então, de certa forma, nós poderíamos afirmar que eles sabem exatamente o que estão fazendo, porque é um pecado não de fraqueza, não é um pecado da fraqueza humana, mas sim da rebeldia. E a casa se rebelou. Ela escolheu a rebelião contra Deus, assim como o inimigo escolheu se rebelar contra Deus. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Isso é para mim, isso é para você, meu irmão, isso é para você, minha irmã, que realmente consegue se posicionar no lugar de Ezequiel e dizer aí, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Envia-me a mim, como Isaías, enfim, né? Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Filho, não seja rebelde. Come o que eu te dou. Aceita o que eu te dou, filho. Se eu te digo que não existe uma trindade, come o que eu te dou, filho. Se eu te digo que é para falar para eles, fale. Senhor, mas não quero ouvir, mas eu quero que você fale. Né? É como se Deus te dissesse, eu não estou te perguntando se eles vão ouvir. Eu já te falei que não vão ouvir, mas eu quero que você fale, porque eles não podem ter desculpas. Né? Então, come o que eu te dou. Então vi, e eis que havia um rolo de livro, e estava escrito por dentro e por fora. Nós vamos encontrar isso em Apocalipse 5 também, para que você veja a similaridade do tema. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Né? Apocalipse 5, 1, 2. O texto já é conhecido. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Então eu comi e era na minha boca doce como mel. Nós já conhecemos bem essa frase do Apocalipse, né? Tomei o livrinho da mão do anjo, comi na minha boca, era doce como mel, havendo comido. Claro que aqui há uma decepção. A decepção de Apocalipse 10, 10 é a decepção, né, daqueles que esperavam Cristo vindo e Cristo não veio, se enganaram. Porém, aqui, esse era doce como mel, você recebe a mensagem, você diz, vou levá-la, mas tem que se preparar porque vai se decepcionar. Entendo que será decepcionante ver pessoas que foram chamadas por Deus, e é decepcionante ver hoje, quando você tenta falar para aqueles que se dizem a menina dos olhos de Deus, aqueles que se dizem a igreja de Deus hoje, quando você tenta falar sobre essas coisas. Você tenta falar sobre Daniel, você tenta falar sobre João, você tenta falar sobre a divindade, você tenta falar sobre o Filho literal, Cristo Jesus. Veja a decepção. Veja como essas pessoas têm dificuldade para aceitar. É decepcionante. Essa é a palavra que nós poderíamos usar sem medo de errar, né? Ao ver como nossos irmãos
que deveriam aceitar esse tipo de mensagem, não aceitam. E olha o que o Senhor vai falar. Veja que interessante. Disse-me ainda, filho do homem vai, entra na casa de Israel, entra na IASD e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, mas à casa de Israel. Nós não estamos sendo enviados para um povo católico, não estamos sendo levados para um povo pentecostal, não estamos sendo levados para um povo que tem dificuldade de entender a profecia, que tem dificuldade de entender a Bíblia. Eu não estou aqui, por favor, meus irmãos, nós estamos aqui julgando o pentecostal, nós estamos julgando aqui o evangélico, o público gospel, o católico. Não, mas é verdade, a verdade é que eles têm mais dificuldade, deveriam ter muito mais dificuldade. No entanto, nós vemos hoje pentecostais, assembleianos, congregação, até católicos, ouvindo mensagens como essa, gostando de mensagens como essa, entendendo e aceitando mensagens como essa. Acredito que nesse exato momento nós temos pessoas aqui, vamos ter no futuro, que gostam desse tipo de alimento, alimento sólido, alimento forte, e a casa de Israel, quando ouve, vocês não sabem o que estão falando, são fanáticos, é absurdamente triste. Mas o Senhor continua. Nem há muitos povos de estranha fala, cujas palavras não possas entender. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Agora a gente entende por que é que Deus manda esses anjos, né, em forma de rosto de boi, de águia, de homem e de leão. Porque nós vamos nos encontrar com rostos duríssimos nos acusando, rostos duríssimos, que simplesmente é como se nada os atingisse, como pedra, e eles vão ter esse rosto duro voltado contra nós, e nós vamos receber do Senhor também rostos duros para poder suportar a dureza que vem do outro lado. Né? Eis que fiz duro o teu rosto, veja o que ele diz, contra o rosto deles, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois. Então o Senhor está dizendo, olha, não fique com medo da cara feia. Vão fazer cara feia, não vão gostar, vão ter cara agressiva com você, né? Mas não te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Terrível advertência que Deus dá nesse sentido. Olha quantas vezes o Senhor fala de rebeldia, né, dela. Aí nós vamos encontrar Ezequiel 1:10, lembre-se, leão, boi e águia, né, e o homem, né? Eis que fiz duro o teu rosto. Leão, Ezequiel 3:8, né? O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. Então, nós vamos receber, por assim dizer, um espírito como de leão. Não vai ter medo de nada. Aqueles que aceitarem, como Ezequiel aceitou, aqueles que aceitarem essa missão. Então, Deus está dizendo, eu vou te dar um rosto como de leão, ou seja, né, essa dureza no rosto do leão é a coragem, será dado coragem. O leão é apresentado na Bíblia como um animal que não foge de nada, corajoso. Lembre-se o que a Bíblia diz, os tímidos não herdarão o reino do céu, são os medrosos, né? Aqui, né, hoje a gente diz, mas eu não tenho coragem, Senhor, não, eu já te dei, pode ficar tranquilo que eu já te dei a coragem do leão. E veja ali, Isaías 5:29-30, o seu rugido será como o do leão, ou seja, o poder que será assistido será também, não só na coragem, mas também, né, a pregação será como o rugido do próprio leão, ou seja, né, a voz de muitas águas, o leão da tribo de Judá, agora, é Cristo falando através do seu povo, e será como, né, a voz, por assim dizer, do leão, um rugido, ou seja, é um cheiro de vida para vida e de morte para morte. Para quem aceita, é um cheiro de vida. Para quem não aceita, é, de fato, o rugido do leão, né? Forte a tua fronte. Esse forte aqui é força bruta, não é a coragem, mas aqui já é força mesmo, né? Ezequiel 3:8. Não havendo bois, é o boi que é apresentado ali, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. Deus dará poder, agora é poder que será dado, essa força é o poder, nem por força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, essa é a força, né? O poder que será dado, e acredite, né, embora pareça que não, haverá abundância de colheita. Pode não acontecer ali, nós não temos que somar, nós não temos que considerar, nós não sabemos quem virá, mas a nossa mensagem tem que ir. A casa é rebelde, mas lembre-se, sempre Deus tem os seus, sempre teve e sempre terá.
Lá no meio, inclusive, com certeza tem, na Igreja Católica tem, em todas as igrejas Deus tem o seu, e a abundância, finalmente, da colheita virá. É uma promessa do Senhor. Forte a tua fronte, né? Então, provérbios que nós vimos, né? Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombre com os seus ossos, porque isso são causa rebelde, como falamos, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, né? Aqui é dada a promessa e nós entendemos o porquê da águia agora, né? Subirão como com asas como águias, né? O povo de Deus finalmente vai ser exaltado por Deus e receberá, né, poder do Espírito, claro, para poder fazer a pregação como tem que fazer e não se cansar, não desistir. Às vezes a gente desanima. Lança o teu pão sobre as águas e não retire as tuas mãos, porque tu não sabes, né, aquele que realmente vai vingar, né? Zacarias 7,12, sim. Por quê? Porque como, né, o diamante, que diz ali como diamante. Por quê? Porque eles, diz, sim, fizeram seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei. Eles não querem ouvir a lei. O coração deles está duro como diamante. Deus agora vai nos dar também, né, a dureza do diamante para poder, né, eles não terem desculpa, ou seja, é o diamante deles, o diamante que nós teremos também, né, essa força dos aguilhões do Espírito de Deus, ou seja, diamante contra diamante agora, né, eles não têm condições assim, eles não têm desculpa se rejeitarem. Por quê? O coração duro como diamante, mas o poder e a força do diamante também contrafazendo isso, pode escrever finalmente essa lei. Porém, vai ficar a decisão final com aqueles que endureceram os seus corações, né? Eia, pois, vai... Aqui eu quero que os irmãos prestem bem atenção, meus irmãos, porque nós vamos entrar num outro aspecto aqui da igreja de tijolo. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. É para ir aonde? Aos do cativeiro. Mas quem são? Lembrem-se do estudo passado que fizemos, né? Gálatas 4, 25 e 26. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então, hoje, todos aqueles que aceitam essas mensagens da verdade presente, todos aqueles que estão procurando manter os mandamentos da lei de Deus no seu lugar, todos eles, todos aqueles que estão realmente procurando viver e levar a verdade presente, né, são filhos de uma Jerusalém livre. Se vocês observarem, nós não temos um presidente, nós não temos um cabeça sobre nós que não seja Cristo Jesus. Não há um presidente aqui. A igreja hoje ela é escrava porque ela tem um presidente. E diz claramente, né, corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Aqui não está falando da Jerusalém literal, a cidade de Jerusalém literal. Está falando da igreja, da Jerusalém, que deveria ser a verdadeira Jerusalém espiritual, mas infelizmente é terrena hoje. Ela é escrava com seus filhos. Escrava, infelizmente, do inimigo, porque se rebelou contra o Senhor. Então, obviamente, né, por isso diz, vai aos do cativeiro. É para ir para aqueles que são escravos hoje, infelizmente, a Jerusalém que hoje existe, sendo escrava com seus filhos, né? E aí, inicia-se, né, em si, a mensagem. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pula-as diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Então, ponto número 1. Você vai escrever, Ezequiel, num tijolo, o nome da cidade de Jerusalém, né? Aqui, obviamente, escreve para que ela saiba que ela hoje é uma igreja de tijolo, feita de tijolo, que ela não se engane com isso. Escreva no tijolo, não na pedra. Não escreva na rocha, porque eu não estou lá. Escreva no tijolo. Ezequiel 4. Pedro vai dizer o seguinte, 1 Pedro, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual. Então, veja, nós hoje, você pode ser uma casa espiritual sendo uma pedra viva do templo do Senhor, ou pode fazer parte de uma igreja de tijolo. Você tem que escolher. Os dois não pode. Ou você é uma pedra viva que faz parte do corpo de Cristo, ou você é um tijolo
pertencendo a uma igreja de tijolo. Não tem meio termo. E não se engane. Uma é Babilônia. A outra é a igreja do Senhor. Pedras vivas. Tijolos são mortos, né? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito. Essa é a promessa de Deus. Escrever na pedra o nome. Por quê? Vós sois pedras vivas, né? Sacerdócio espiritual e sois edificado casa espiritual. Mas há aqueles que não preferem edificar uma casa espiritual e sim pertencer a uma casa, infelizmente, de tijolo. A escolha, repetimos, cada um faz. E Ezequiel agora vai fazer isso e vai mostrar para todos eles. Ó, Ezequiel, você vai pegar o tijolo, escreve o nome para eles verem bem, coloca lá para eles saberem isso, né? Essa era a lição. E disseram uns aos outros, Gênesis 11, 3, 6. Façamos tijolos. Veja Babel aqui. Foi Babilônia quem escolheu a primeira vez, rebelião completa contra Deus, né? Façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes dado tijolo por pedra, Deus tinha dado pedra, essa casa de pedra, não, nós vamos fazer de tijolo, né? Tijolo não suporta a pressão, tijolo é feito de barro, ou seja, está mostrando que a partir de agora, o que você vai começar a receber vem do barro, vem do homem, é puramente humano, não é mais divino, não vem da rocha espiritual que é Cristo, tudo agora vai estar mancomunado no reino do barro, no reino do homem, que não tem força nenhuma. E o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Vamos fazer pelas nossas obras, vamos chegar ao céu pelas nossas próprias obras agora. Nada com a justiça de Cristo. Aqui está representado aquele homem também. Lembre-se que essa igreja rejeitou a justiça de Cristo oferecida em 1888. E agora, né, nós vamos pelas nossas próprias obras chegar ao céu. Vamos alcançar Deus pelas nossas próprias obras. Não pela misericórdia dele, não pela justiça de Cristo, por nada disso. Por nós mesmos, né? Façamos um nome. Nós queremos um nome. Não importa, eu quero uma placa, eu quero um nome. Né? Aqui nós vamos encontrar um paralelo com Isaías. Né? 7 mulheres dirão naquele tempo, tão somente deixa-nos chamar pelo teu nome. Só queremos um nome. É isso que nós queremos. Isso é fruto do egoísmo. É o eu sendo exaltado. Eu. Meu nome. Vamos ter um nome para nós. Nós não queremos exaltar a Cristo. Nós não queremos cumprir o que foi dito. Quando Cristo for levantado da terra, todos, né? Quando levantado da terra, todos atraem mim. Assim como a serpente, né, de Moisés que foi levantada, essas pessoas não querem exaltar a Cristo. Elas querem ter um nome para elas, né? Para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Deus havia dito que eles deveriam se espalhar, a ideia era que, e a ideia é que o povo de Deus esteja espalhado na terra, mas a Babilônia diz, não, vamos juntar todo mundo, né? E o Senhor então disse, eis que o povo é um. Olha o ecumenismo aqui, já naquela época. Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E é isso que começam a fazer. Desnecessário falar como o inglês está se tornando a linguagem universal no mundo inteiro, como se fala o inglês hoje em praticamente o mundo inteiro, né? E a Babilônia está se formando com base no tijolo, com base nas obras humanas, e a igreja, infelizmente, unida a essa Babilônia, a igreja que deveria estar, né, combatendo isso hoje, unida a ela, vai sofrer certamente o mesmo destino, né? E põe contra ela um cerco, e tu toma uma panela de ferro. Então, peraí. Ezequiel, coloca lá o tijolo, coloca o nome lá, Jerusalém, coloca o nome lá, IASB, coloca lá a igreja que foi chamada por Deus, coloca lá, para todo mundo ver. Agora, você faz o seguinte, eles já estão vendo, tá? Ok, agora você vê o seguinte, não vão aceitar, Ezequiel, mas já estão vendo. Agora, você vai pôr contra ela um cerco e pega uma panela de ferro. Ezequiel, não é panela de alumínio, não é panela de barro, não é panela de ferro. Sabe por quê? Porque ferro, Ezequiel, é Roma, certo? Eu quero deixar bem claro para eles da onde eles estão retirando e da onde vão retirar a comida que estão comendo. É de uma panela de ferro. É de Roma que vem a comida que eles estão comendo. E mais, Ezequiel, eu quero que você faça mais, Ezequiel. Você põe por muro de ferro entre ti e a cidade, dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada e acercada. Isto servirá de sinal à casa de Israel. Ezequiel 4, 2, 3. Esse sinal
Nós vamos encontrar lá em Lucas, por isso diz, olha o paralelo entre a destruição de Jerusalém e a destruição da igreja e do mundo, né? A igreja que se rebelou contra o Senhor. Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso tiver para acontecer? Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, saber, então, que é chegada a sua desolação. Então, ele está mostrando agora esse paralelismo, ele está mostrando, né, claro, ali para Ezequiel, que com isso viria a destruição. Por quê? Aceitou Roma, finalmente, preferiu mancomunar-se com Roma, e lembre-se, a questão não foi, vejam bem, a questão não foi pelo jugo de Roma imposto, a questão foi, não temos rei senão a César, foi a escolha que eles fizeram, esse foi o problema. Enquanto eles estavam sob o jugo romano, né, e eles poderiam ter rechaçado, ok, mas foi quando eles disseram, né, escolhemos César, tira esse daqui, não queremos Jesus, queremos César, aí é que foi o problema. E aqui é a mesma coisa. Então, lembre-se, Jesus disse, quando vir de Jerusalém, sitiaram os exércitos, saiam. Quando virem a igreja cercada por Roma, pelas doutrinas de Roma, quando ela estiver completamente contaminada por Roma, saiam porque a destruição é próxima, né? O paralelo não há como negar, irmãos, né? Basta que a gente olhe com os olhos espirituais, né? E me parece que fica bastante claro isso, né? Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, porque eu já te tenho fixado os anos da sua iniquidade, conforme o número dos dias, 390 dias. Lado esquerdo. Ezequiel, quero que fique muito claro para essa igreja que ela está sobre o meu desfavor, certo? Lado direito, sempre as ovelhas. Lado esquerdo, os bodes. O lado esquerdo no Urim e Tumim sempre foi a negativa do Senhor. Quando o ancião de dias oferece o livro para o Senhor Jesus, para o nosso mestre, está na direita dele. É o sinal do favor. Mas aqui a igreja já está sobre o lado esquerdo. Ela já, de fato, na rebeldia que está, né, ele vai mostrar. E os 390 dias. Ptolomeu Sóter, né, conquistou a terra de Israel, chegou em Jerusalém por volta do ano 320, conquistando, e até o ano 70, quando foi destruída pelo exército de Tito, permaneceu escravo. Me parece que há uma profecia aqui, simbolizada também no passado, né? Se você observar, do ano 320 até o ano 70, você tem 390 anos. Me parece, pelo menos, que poderia ser um cumprimento parcial dessa profecia no passado. Por favor, me parece, irmãos, tá? Essa é uma informação que ela é real, mas ela me parece que pode ter ajustes, inclusive futuros, né? Dirigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Não, porque não há nada encoberto, né? Que não haja de ser descoberto. Essa era a razão. Você vai ficar com o braço descoberto para que fique claro para eles que eu estou vendo tudo, eu sei tudo o que está acontecendo. Lembre-se, ele é a testemunha fiel e verdadeira que passeia no meio dos candeeiros, que passeia no meio da sua igreja. Ele está mostrando que ele sabe tudo o que eles estão fazendo por baixo do pano, escondendo dos membros, todos os acordos que estão sendo feitos, tudo que está sendo feito, a aproximação com o papado, tudo, o Senhor está vendo e está mostrando que está vendo, né? E o que comeres será como bolos de cevada. E agora, olha só, que tristeza, irmãos. E o que comeres? Então, você vai pegar a panela de ferro, que é Roma, simboliza Roma, você vai colocar lá o que é para comer, mas você vai cozinhar isso no esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. Eu quero que eles vejam, Ezequiel, o que é que eles estão comendo. Eu quero que eles vejam o que é que Roma está dando para eles. E eu quero que eles entendam o que eu considero isso. Eu considero isso o esterco do homem. Eles estão comendo aquilo que sai, que é o que há de pior que sai do homem. É isso que Roma está dando para eles comer. E verdadeiramente, se você parar para observar, não há como negar isso. Roma, o papado, a Igreja Católica, na sua liderança, sabe o que a Igreja Adventista fez através dos seus livros. Basta pegar os livros, né, que foram escritos, vários livros, olhe como ataca violentamente o papado. Pegue a grande controvérsia, né, veja aí as armadilhas do papado, os ardis de Satanás, quando fala, né, chama ali a Igreja Católica da obra-prima de Satanás. O diabo não esqueceu disso. A Igreja Católica não esqueceu disso. E ela vai se vingar. Vai se vingar.
Ela não se vinga ainda porque não consegue, mas ela vai se vingar, né, dessa igreja e da sua liderança por tudo que essa igreja fez. E essa igreja acha que vai ter o perdão do inimigo, mas não vai, né? E aí, o texto então diz, cozê lá sobre o esterco que sai do homem, mostrando, olha o que vocês estão escolhendo para comer. Está vindo de Roma, e ele compara, assim comerão os filhos de Israel seu pão imundo. É, infelizmente, o que a igreja hoje está comendo. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda, todas essas coisas, e as considero como esterco. Paulo, tudo o que ele aprendeu de Jerusalém, com os fariseus, inclusive aprendeu aos pés de Gamaliel, ele considerou finalmente como esterco. Tudo aquilo que ele aprendeu, considerou como esterco. A igreja está considerando hoje esterco aquilo que realmente vale a pena, aquilo que ela realmente deveria ter como alimento do céu, considera como esterco. Poderíamos dizer, sem medo de errar, que ela está repetindo, só que de uma forma muito pior, muito mais dolorida ao coração de Deus, está dizendo, né? No Egito nós tínhamos pané, comida, fartar e tal, e agora nós temos esse pão vil que o Senhor nos dá. Eles chamaram o maná de pão vil. Aquele era um comparativo do alimento celestial, e eles estão repetindo isso com todas as letras. Né? Nós temos fastio desse pão vil. Nós temos fastio da verdade presente. Nós temos fastio dos mandamentos. Nós temos fastio da divindade. Nós temos fastio, enfim, de tudo aquilo que Deus está dando hoje como verdade presente ao seu povo. Eles estão dizendo isso é um pão vil. Né? Recentemente, um líder adventista disse: aqueles que não creem na Trindade deveriam apanhar de relho, deveriam apanhar de chicote. Imaginem só isso na boca de alguém que deveria ser um pastor representante de Cristo. Disse-me ainda, filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém. Eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém. E comerão o pão por peso e com ansiedade. E a água beberão por medida e com espanto, para que lhes falte o pão e a água, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas iniquidades. O Senhor, então, ele finalmente mostra o resultado natural daqueles que vão negar o que o Senhor lhes oferece. Se você observar, filho do homem, eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém. A igreja há muito tempo já não recebe mais o pão verdadeiro. Eu recebo, não sei como isso funciona, meus amados irmãos, mas eu recebo constantemente de algumas pessoas: ah, Rogério, não adianta mais, não dá mais para ir na igreja, a gente vai lá, não ouve nada que preste, porque isso, porque... E eu pergunto, né, sinceramente, tudo bem, você está me dizendo isso faz tempo, mas você continua lá, qual é o grande problema então? A verdade é que parece que algumas pessoas, né, elas acabam sendo, de alguma maneira, elas estão presas ao sistema, estão completamente presas, né? E parece que não conseguem sair. Elas percebem o que está acontecendo, que o sustento de pão, né, verdadeiro já foi quebrado, né, não há mais, não se alimenta. A gente ouve constantemente também isso: olha, eu, 40 anos na tal igreja, não aprendi nada, agora estou aprendendo alguma coisa. São testemunhos que, pela graça de Deus, nós ouvimos, né, quando a gente apresenta a verdade presente para as pessoas. Ontem mesmo eu recebi um testemunho de uma pessoa aqui, uma pessoa relativamente influente aqui. Ele, não sei nem como, ele encontrou um vídeo nosso e ele me mandou um WhatsApp me perguntando: escuta, mas a lei não foi abolida? Com dúvidas. E eu mandei para ele um áudio. Ele baixou o áudio, eu vi que ele baixou na hora um áudio grande, e falou: eu quero ouvir com todo carinho, Rogério, e depois eu vou te procurar. Quero estudar sobre isso, né? Pessoa influente, pessoas que estão se levantando, enquanto, né, aquela que deveria ser a casa de Israel está negando as maravilhosas verdades que Deus está oferecendo ao seu povo. Obviamente, alguns, né, estão ouvindo o chamado, e daqui a pouco, certamente, nós teremos muitas pedras clamando, né? Então, quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, comerão o pão por peso e com ansiedade, e a água beberão por medida, e com espanto. Irmãos, a mensagem, a verdadeira água da vida, né, que deve alimentar o seu povo, não é novidade para ninguém que, em algum momento, ela vai faltar. Nós vemos, por exemplo, correrão de um mar ao outro, procurando a palavra e não encontrarão, né? Mas
talvez nós imaginássemos que isso ia ser com o mundo. Não, primeiro começa com a casa de Israel. Lembrem-se sempre que o julgamento começa pela casa de Israel, e aqui, desde o início, né, a tônica da mensagem é juízo. É juízo. E a igreja, como ela escolheu, né, abandonar o marido, como ela escolheu o caminho tortuoso, como ela escolheu, infelizmente, o engano, ela vai colher primeiro que as outras o fruto dessa rebelião. E, às vezes, para nós é difícil entender como isso pode acontecer, mas é um fato. Vai acontecer. O próprio livro de Ezequiel mostra essa realidade, né, dos anciãos, o que faziam, como eles se comportavam, etc, etc, etc. A gente viu alguma coisa disso no estudo passado, né? Então, a água beberão por medida, com espanto, para que lhes falte o pão e a água. Uma vez que, né, resolveram se rebelar contra Deus, preferiram, de fato, ter uma igreja feita de tijolos, com base na sabedoria completamente humana, com base no barro humano, né? Infelizmente, recai sobre eles. Lembre-se que Babilônia vai queimar, e é dito, né, de Babilônia, queimemos os tijolos, né? É uma escolha, sempre é uma consequência. A pedra não precisa ser queimada, mas escolhendo o tijolo, pegaram o barro, queimaram, sem perceber, estão fazendo o que fizeram os próprios, entre aspas, irmãos no passado, entre aspas, repito, que deveriam ser os irmãos no passado, quando disseram: o sangue dele recai sobre nós e sobre os nossos filhos. Escolheram, de fato, infelizmente, né, a rebeldia, escolheram os malefícios que viria de César. A história se repete, obviamente, e aqui, ao rejeitar as mensagens de Deus que tirariam, né, o povo daquela condição terrível babilônica, daquela condição em que quer julgar, quando, na verdade, está em tela de juízo, rico, enriquecido, de nada tendo falta, não sabes que és um pobre, miserável, pobre, cego e nu. Infelizmente, rejeitando a mensagem, a igreja agora ela entra numa situação extremamente triste. Por quê? Porque ela sai da fraqueza, ela sai do favor de Deus, ela entra para a misericórdia de Deus, e em algum momento ela se rebela contra Deus e sai da própria misericórdia de Deus. É verdade, claro, que a igreja tem, né, membros, tem pessoas que são inocentes, que não sabem, que realmente não têm entendimento, mas é um fato que a situação de uma igreja que se rebelou contra o Senhor e escolheu edificar toda a sua estrutura espiritual com base no tijolo é uma questão de tempo para ruir. Lembrem-se de Daniel, né? O último reino na terra seria levantado com a junção do ferro e do barro. E é exatamente o que encontramos aqui. A panela de ferro alimentando, né, uma igreja que escolheu, infelizmente, dar as costas à rocha viva espiritual, que é Cristo, a grande rocha, a pedra viva, que poderia e pode, né, nos transformar em pedras vivas e poderia transformar cada um daqueles membros em pedras vivas, realmente, né, pedras que compõem o templo celestial de Deus, esse templo espiritual, e escolheram, infelizmente, ser um tijolo de Babilônia. Rejeitaram ser uma pedra viva e escolheram ser um pequeno tijolo nessa construção maciça babilônica que se chama ecumenismo, que se chama nova ordem mundial, que é, finalmente, o que nós vamos encontrar nas entrelinhas também do livro de Ezequiel, de Daniel e, finalmente, do livro de Apocalipse. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.